terminei a leitura da tetralogia napolitana de Helena Ferrante? Não. Mas eu estou perturbada e eu preciso tirar isso da minha cabeça. O tópico aqui é: eu não sei se eu amo ou se eu odeio Helena e Rafaela. Cara, são 4 livros e eu ainda não consegui me decidir. E por que dessa ambiguidade em relação às duas e em relação à história mesmo? Bom, do que a história se trata, né? São 2 amigas, e aí Helena é a narradora dessa história. Ela conta a vida delas, né? Desde a infância até a fase adulta. Como é que começa? O filho de Rafaela, né? O filho da Lila, ou da Lina, depende de quem vai chamar ela, chega na casa da Lenúcia, que é a Helena, falando, cara, minha mãe sumiu e sem deixar vestígio nenhum pra trás. E aí a Helena vira e fala, cara, ela sempre falou que um dia faria isso. Chegou a hora dela. A ideia é que as pessoas se esquecessem dela, então não vai atrás. Aí entra a primeira contradição da Helena. Ela fala isso pro filho dela, né, pro filho da amiga. E quando ele vira as costas, a primeira coisa que ela faz é contar a história da amiga. Ela acabou de falar que a ideia da Rafaela era ser esquecida e ela me vira em frente ao computador e fala: você não vai ser esquecida não, querida. Vou contar a sua história. E é o que ela faz. Na infância, as duas a princípio não eram amigas. E essa amizade surgiu na escola, né? Porque Rafaela é uma garota brilhante. Se alfabetizou basicamente sozinha, ela é muito autodidata. E aí ganhou destaque na escola, ganhou destaque em qualquer lugar que ela passava. Chega a ser autoritário, porque as coisas têm de ser feitas da forma que ela quer. E se ela perder essa vontade também, se ela perder esse afinco, não tem quem coloque de volta. E isso ela faz em todas as instâncias. Desde a infância com uma simples brincadeira, na fase adulta com relacionamentos, com o casamento dela, com o filho. E a Helena, ela no começo olhava para aquela garota com curiosidade. Quando ela começou a ter esse destaque, a Helena passa a olhar para ela com quero ser igual. E aí Helena começa a ter um destaque também na escola. Helena começa a ter esse destaque intelectual, ser admirada pelos professores e acabam que as duas se tornam amigas, né? Porque as duas eram literalmente as crianças brilhantes da classe. Mas diferente de Rafaela, a Helena precisava se dedicar muito aos estudos. Aí aquilo também causava muita inveja nela. E quando ela chega nesse nível, enquanto Rafaela parou ali na normal, né, o que seria a fundamental, teve de trabalhar e casou cedo, teve filho cedo, a vida dela foi completamente diferente. Enquanto Helena estava sempre um passo à frente, teoricamente, ela vivia com a sombra da Rafaela. Nada do que ela fazia era por ela. Todo tipo de decisão, qualquer coisa que ela fosse fazer, ela pensava o que a Lila faria, seja na própria universidade, mas com os relacionamentos também, com quem ela conversava, com o tipo de roupa que ela usava, o tipo de cabelo que ela usava, quem são os namorados que ela ia ter. Então, até quando ela começa ali na adolescência a namorar com o Antônio, ela pensa, caramba, será que a Lila também faz isso? E Lila já era casada. E ela ficava nisso, tipo, não aproveitar essas fases da vida, não aproveitar esses momentos dela, porque ela sempre vivia pensando, será que Lila? Sempre com esse olhar. E ao mesmo tempo, as pessoas que falavam, né, que Helena ia se corromper sendo amiga de Lila, são as pessoas que idolatravam a Lila. Porque ela é uma mulher bonita, sempre foi uma menina bonita e, claro, extremamente inteligente. E era isso que Helena queria, sabe? Acho que na real ela queria ser a Lila, queria ter a atenção que ela tinha. E isso vai culminando em várias ações, assim, em cadeia. E, cara, são 4 livros. E essa dependência dura 4 livros. Ela se dá conta de que não é saudável essa dependência que ela vai pondo em cima da Lila. Quando ela cai na real, eu falo, aleluia, glória a Deus. Nós já estamos no 3º livro e você caiu na real agora. Mas você vira a página, ela já tá na dependência de outras pessoas. Tirou a Lila de jogo?
Sim, mas colocou o Nino, colocou a Maria Rosa, colocou o próprio Franco e várias outras pessoas que ela foi encontrando no caminho. Os livros que eles liam, ela lia também. Os artigos que eles liam, ela lia também. Não porque por vontade de caramba, que tema legal, mas pra dizer que também leu, que conhece, que sabe o que eles estão falando, pra não se sentir excluída. Tem uma cena que eu gosto muito, logo depois que a Rafaela casa, e elas vão jantar na casa dessa professora, né? Da professora Galliani. E a Lila sente um desconforto porque ela percebe essa dependência da Helena. E quando ela volta pra casa e encontra com o marido, ela fala: Nossa, a Helena só sabe repetir o que o pessoal fala. E é literalmente isso. E quando ela começa com o livro e dá aquele ciclo de palestras também, ela fala isso. Ela fala, cara, eu não tenho ideia do que eu tô falando, mas as pessoas me aplaudem. Quando Rafaela tava casada e eles vão lá de viagem, né, pra Ixia e acabam encontrando com o Nino. E, cara, Nino é a paixão de infância de Helena. Sabe, ele pediu ela em namoro com, sei lá, 6, 7 anos. Nunca aconteceu. Ela sempre guardou esse romancezinho pra ela. É outra coisa, ela amava o cara e nunca falava por quem ele era, com receio do que as pessoas falariam. E a Lila perguntava diversas vezes: Você gosta dele? Eu falava: Não, imagina, não gosto não. Eles foram lá e ficaram. Se tornaram amantes por mais de um ano? Sim. Quando resolveram largar, ela casada, né? Largar o marido e ele se mudar pra morar junto com a Lila, a primeira coisa que Helena disse foi que era loucura. E criticou muito. No fim, o romance deles durou 21 dias, foi bizarro. A Rafaela ficou muito mal, sabe? Entrou numa depressão imensa, viveu reclusa. Quando ela descobriu ainda que estava grávida, foi pior ainda. Milhares de anos depois, quando o Nino surge de repente na vida dela, ela já tem 2 filhas, ela vai lá e faz exatamente o que a Rafaela fez. Sem pensar 2 vezes. Ela simplesmente foi lá e teve a mesma atitude. Se tornou amante do Nino. Aí já tem 2 anos e meio que eles estão juntos nessa. Os dois já estão casados, os dois já têm filhos. A Helena sabe que ele já tem filhos perdidos pelo mundo e ele nunca assumiu. Ele é um grande canalha. E eles vivem com aquelas promessas, né, de juras de amor, de que são feitos um pro outro desde a infância e não sei o quê. E aí eles entram em um acordo. Vamos pedir divórcio? Vamos pedir divórcio. Você pede, eu peço. Vamos morar junto. Helena pede, Nino não. E ele sempre, cara, é impressionante o quanto ele sempre vem com os mesmos argumentos, com o mesmo discurso. O que ele fala pra ela, ele fala pra todas. E ela sabe disso, ela tem plena ciência disso, mas mesmo assim cai nessa ilusão. Mais tarde, quando esse relacionamento ainda já tem anos de duração e tal, quem aparece de novo na vida dela? Lila, olha só. Lila foi atrás dela pra tentar tirar essa ideia da cabeça. Porque, cara, ela tem a ficha completa do Nino. Eles cresceram juntos. Ela sabe que ele é um merda. Ela sabe que ele vai abandonar ela em qualquer momento. Mas mesmo assim, ela se entrega e esquece a razão, né? Por conta dele, ela volta a escrever. Por conta dele, ela volta a assinar contratos com editoras. Mas não por incentivo, mas porque ele é professor universitário e porque ele tem uma vida acadêmica sadia, ela fala, eu tinha isso, quero de novo. E começa de novo nessa saga pra tentar se equiparar ao que ele faz e ao conhecimento que ele tem na sociedade. Então, de novo, aquela coisa que ela tinha com a Lila, ela imputa em outra pessoa. É engraçado que tem justamente essa página que eu parei e aí eu liguei a câmera, porque, cara, é muito real. Ela sabe a merda que ela tá fazendo e continua mesmo assim. Ela fala, pego pra mim. Eu pensava, adaptando as palavras de Franco, o que agora era indispensável. E assim que tiver consumido seu rosto, suas palavras e todo o desejo, o mandarei embora. Ela já falou isso mais de uma vez, de que não ia ficar mais com o Nino, porque ele não se decidia ficar com ela ou com a esposa. Por isso, quando o esperava inutilmente por dias, dizia a mim mesma que era melhor assim. Eu tinha muito o que fazer. Ele me sufocava com sua presença. E quando sentia as agulhadas do ciúme, tentava me acalmar, sussurrando: a mulher que ele ama sou eu.
E, se pensava nos filhos dele, dizia pra mim: passa mais tempo com Dedé e Elsa que com Albertino e Lídia. Dedé e Elsa, as filhas dela, Albertino e Lídia, os filhos dele, e ele assumiu a paternidade. Evidentemente, era tudo verdade e tudo mentira. Sim, a força de atração de Nino se exauria. Sim, eu tinha um monte de coisas a fazer. Sim, Nino me amava Dedé e Elsa, mas também havia outros sims que eu fingia ignorar. Sim, estava atraída por ele mais do que nunca. Sim, estava pronta para deixar tudo e todos se ele precisasse de mim, inclusive as filhas, porque ela já fez isso. Sim, os laços com Eleonora, Albertino e a recém-nascida Lídia eram pelo menos tão fortes quanto aqueles com minhas filhas e comigo. Ah, tem essa ainda. Quando eles se decidiram, né? Ela já tinha dado andamento no divórcio e ele ficava sempre inventando uma desculpa. Numa bela noite, ele apareceu na casa dela e falou: então, preciso te contar uma coisa. Sabe aquela minha esposa, sabe? Que ele várias vezes falou que não estava mais dormindo com ela. Então, ela tá grávida de 7 meses, então o divórcio vai ser impossível. Isso já tinha 2 anos e meio que eles estavam vivendo essa vida dupla, enquanto amantes. E ele tava... Era óbvio, porque ele sempre faz isso, mas ele tava mentindo pra ela. E aí ele foi assumir, né, a recém-nascida, a Lídia. Sobre esses sims, desciam véus escuros e... caso aqui e ali se abrisse alguns rasgos que tornassem o estado das coisas evidente, eu logo recorria a frases empoladas sobre o mundo futuro. Tudo muda. Estamos inventando novas formas de convivência. E com outras balelas desse tipo, como as tantas que eu mesma dizia toda vez que eu falava em público ou escrevia. Então ela mesma assumia que ela tava fazendo merda, que ela tava falando merda. E ela se iludia com isso e vivia nesse mundo ilusório. Eu li Amiga Genial e toda a tetralogia concomitantemente com a série. Poder ler e assistir ao mesmo tempo foi muito bom, porque Helena Ferrante é extremamente detalhista. A escrita dela é muito rica. E é por isso que eu me perco, porque minha cabeça é uma merda. Principalmente no que diz questão de detalhamento de personagens. E como são nomes muito... Cara, são nomes italianos, né? Então eu me confundo bastante, assim, com a descrição de cada personagem e quem é ele, respectivamente. E poder assistir na série, assim, foi bom que eu, quando bati o olho no livro, no nome, né, do personagem no livro, eu já fazia já fazia essa associação com o personagem na série. E aí isso me facilitou muito pra não me perder em quem era quem, assim. E é impressionante o quão fiel a adaptação é. Claro, é uma adaptação, não é uma cópia. Mas tá quase se enquadrando em cópia, que é muito igual, cara. Os personagens, a cenografia, assim, o clima que é Nápoles, o clima que é Via del Passo, o clima que é Milão, principalmente que eles estão falando aqui em um período que é de pós-guerra, então você vê que aquele clima, assim, aqueles elementos estão muito embutidos no texto de Helena Ferrante, eles conseguiram transformar isso de uma forma muito concreta na série. Eu foquei muito na Helena porque a Helena é a pessoa, né, a personagem que mais me incomoda, porque por mais que a Rafaela seja muito impulsiva, ela é muito autêntica. Todo mundo sabe e todo mundo já espera que ela vá fazer uma coisa assim do dia pra noite. Diferente de Helena, que não, que faz as coisas baseada no que alguém fez antes. Ela espera por alguém, espera a aprovação pra poder fazer as coisas. E é isso que mais me incomoda, porque ela é brilhante. Mas ela quer ser alguém que ela não é, sabe? E isso foi muito legal porque esse poder que a Rafaela tem também tá embutido em várias outras pessoas. Um exemplo bem claro ali também é o próprio Alfonso, de que é uma criança que era inteligentíssima também na época, também foi pra universidade, era um garoto, assim, incrível. E eles tinham, né, era o triozinho de pessoas inteligentes do bairro.
né? O trio de pessoas que tinham um futuro ali no bairro. Chegou uma fase quando a Rafaela volta a morar em Nápoles. Quando Helena reencontra o Alfonso, ela sente essas semelhanças de Lila nele. Não semelhanças apenas de caráter ou de atitudes, mas semelhanças físicas. O jeito do cabelo, ele deixou o cabelo crescer e agora usa, né, o rabo de cavalo da forma que a Lila usa, a forma com que ele anda é muito semelhante à forma com que a Lila anda. Depois ela percebe que os traços assim se assemelhavam muito ao de Lila. Esse poder que Rafaela tem, que é muito natural, eu não sei como é que isso incendia nas pessoas a esse ponto de literalmente transformar todo mundo ao seu redor. É isso que Helena buscou durante sua vida inteira. Querer exercer esse mesmo poder nas pessoas que sua amiga exercia. Helena só começou a escrever por conta do fascículo que Rafaela tinha escrito na infância, né? A Fada Azul. E aí, com isso, ela sentiu esse desejo de se tornar escritora também. E ela queria, a Helena queria isso. Queria ter esse poder imaginativo, queria ter esse controle absurdo nos homens. Ela queria ser desejada. Ela só queria ser quem ela não era. E é isso que me incomoda na relação das duas. Mas enfim, é uma leitura incrível e a série também é incrível, então juro, por favor, assistam, leiam e vem conversar comigo porque eu quero ver outras perspectivas também. Fui!